Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí na aula de Processo Civil 1 do quarto semestre, do dia 10 de setembro de 2020. Como eu expliquei para vocês em mensagem, essa aula está sendo gravada em razão de compromissos inadiáveis. E na semana passada, nós estávamos estudando os auxiliares da justiça e a comunicação dos atos processuais, tendo iniciado justamente pela citação. E hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo da citação aí, Bom, pessoal, olha lá, nós já vimos o conceito de citação, que é o ato pelo qual se dá ciência do réu da existência do processo, permitindo, então, que o réu entre no processo, então, e possa exercer o mais lindo direito de todos, que é o direito à defesa. E nós vimos que qualquer erro, qualquer vício na citação torna nulo o processo, a qualquer momento ou qualquer fase processual, inclusive após o trânsito em julgado e mesmo até após o prazo da ação rescisória. E o instrumento padrão aí para a alegação de vício de citação é a querela nullitatis. Depois, nós vimos os efeitos da citação, a citação induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui o devedor in mora. Além de que, é a citação também que interrompe o prazo prescricional. Porém, no caso da interrupção do prazo prescricional, a gente viu que, apesar de ser a citação que interrompe o prazo prescricional, esse efeito interruptivo, ele retroage à data da propositura da demanda, de modo que é como se tivesse interrompido o prazo desde a propositura da demanda. E, por fim, nós conversamos aí também quanto à possibilidade, quanto ser a citação, na verdade, que gera estabilização subjetiva e objetiva da lide, de modo que, realizada a citação, o autor não poderá mais alterar a petição inicial, que a gente chama de aditamento ou emenda, a não ser que, realizada a citação, os réus concordem com essa alteração da petição inicial. Do contrário, se não houver concordância dos réus, não é possível ao autor alterar a petição inicial após a realização da citação. Bom, pessoal, e agora então a gente dá continuidade ao estudo da citação, e o artigo 242 do Código Civil diz para a gente que a citação é sempre pessoal, então tem que ser encontrada a pessoa do réu. Não se admite, em regra, a feitura da citação por interposta pessoa. Tem que ser encontrada a pessoa do réu. Agora, claro, se o réu é incapaz, por exemplo, você não vai propriamente citar o réu, você vai citar o seu representante legal. Se o réu é uma pessoa jurídica, claro, você vai citar o sócio administrador dessa pessoa jurídica, Não é qualquer sócio, é o sócio administrador que tenha poderes para representar essa pessoa jurídica, Ou então, alguém que detenha, então, procuração para isso, Se o réu é um ente público, um ente político, por exemplo, o município, o Estado, a União, essa citação é feita ou na pessoa do seu chefe, o chefe do Poder Executivo, ou então, é muito comum, o chefe do Poder Executivo acaba, então, delegando essa possibilidade de recebimento de citação através de procuração. E, normalmente, quando o faz ao procurador-geral, ao procurador-geral do município, ao procurador-geral do Estado ou ao procurador-geral aí da União, E a União, ela tem várias procuradorias, 3 para ser exato, Ela tem a AGU, que é a Advocacia Geral da União, ela tem a PFN, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, e ela tem as procuradorias federais, cada qual com seu objeto aí de trabalho, A AGU defende a União em ações não tributárias, a PFN, ela não só defende a União, mas
promove as ações aí para fins de cobrança de tributo, que a gente chama de execução fiscal, né? E a Procuradoria Federal, ela atua junto às autarquias federais ou fundações públicas federais, como o INSS, como o IBAMA, ou mesmo as universidades e os institutos federais, né, que são fundações federais. Né? Então, no ente político aí, em regra, né, é o chefe do Poder Executivo, porém ele pode delegar para outro servidor e quando ele faz, normalmente o faz para o chefe da Procuradoria, né, o Procurador-Geral. Mas, de qualquer forma, né, o Procurador-Geral ele só está recebendo a citação por conta de delegação, por procuração do chefe do Poder Executivo, de modo que a citação continua sendo pessoal. Né? Então, a citação ela tem que ser pessoal. Bom, pessoal, e que forma que a gente tem de promover a citação? De que forma que a gente tem que promover a citação? Olha lá, o artigo 246, ele fala que essa citação, em regra, é por correio, né? Em regra, a citação é por correio, e excepcionalmente será possível, então, a citação por oficial de justiça, a citação por escrivão ou chefe de secretaria, ou então a citação por edital. E, em se tratando aí de pessoa jurídica, o código quer que as pessoas jurídicas deixem um e-mail cadastrado junto ao Poder Judiciário. E essas pessoas jurídicas, tendo deixado um e-mail cadastrado junto ao Poder Judiciário, essa citação pode sim ser feita por meio eletrônico, né? Desde, claro, a pessoa jurídica tenha deixado um e-mail cadastrado ao Poder Judiciário, que é uma recomendação do Código. É o que o Código de 2015 quer. E essas são, então, as formas de citação. Em regra, por correio e, excepcionalmente, por oficial de justiça, por escrivão, né, ou chefe de secretaria, né, ou cartório, né, por edital ou por meio eletrônico. Pessoal, e a gente precisa, então, estudar esses meios de citação. Começando, então, pela citação por correio. Né? A regra é justamente a citação por correio. Então, se o autor não requerer na petição inicial a citação por outro meio, o juiz ele vai determinar que a citação se faça por correio, porque é a regra. Agora, se o autor, então, não quiser a citação por correio, né, e tendo motivo para isso, ele vai sim poder requerer a citação por um meio diverso. Mas no seu silêncio, a citação é por correio. Né? Bom, olha lá, como que funciona a citação por correio? Na citação por correio, a vara expede, então, uma carta de citação. E a própria vara, né, posta essa carta de citação no correio, e o correio, então, se encarrega de levar essa carta de citação até o réu citando. E, chegando no local, o correio entrega a carta de citação e pega aí a assinatura de quem o recebeu no famoso AR, no aviso de recebimento. E colhendo, então, a assinatura do citando no AR, né, esse AR é devolvido para a vara e esse AR, então, é juntado nos autos, efetivando a citação por correio. Pessoal, e na citação por correio, né, você tem aí uma grande vantagem, porque é possível realizar a citação em diversos locais. Né? O processo, então, tramita em um determinado foro, né, ou uma comarca, ou uma circunscrição judiciária, no caso da Justiça Federal, e é possível, então, promover a citação em qualquer lugar do país via correio. Né? Mas, claro, tem as suas desvantagens também, né? Porque tem local que não é atendido por correio. Eu tive um caso que eu tive que promover a citação do fiador, né, numa ação de despejo acumulada com cobrança de aluguel. Tive que promover a citação do fiador, e o fiador reside num imóvel rural de Frutal, aqui em Minas Gerais. Né? E foi expedido, então, por carta, né, a citação, mas chegando lá, o Correio, né, a agência do Correio de Frutal, devolveu dizendo que aquela área rural não era atendida pelo Correio. Né? Então tem os seus problemas também.
E um outro problema que ocorre muito na citação por correio é porque o carteiro ele não tem obrigação de localizar aquela pessoa em específica, né? O citando em específico. Isso pode gerar um problema porque a citação ela é pessoal. Então tem que achar o citando, né? Tem que achar realmente a pessoa do citando. E o carteiro não tem essa obrigação, né? De procurá-lo aí, a não ser que foi emitido na forma de mão própria, né? Mas senão o carteiro não tem obrigação de localizar o réu citando, a pessoa do réu citando. E muito comumente ele entrega, então, na verdade, no endereço que consta, né? E pega a assinatura de quem efetivamente recebeu, mesmo que não seja a pessoa do réu citando, né? Isso gera problema. Também, pessoal, problema, né, dessa forma, por exemplo, quando a carta chega em um prédio de apartamento, porque quem vai assinar o aviso de recebimento é o porteiro, não é a pessoa, né, morador de lá, é o porteiro que recebeu, né, e isso, então, acaba gerando problema. E como que funciona? Olha só, em varas comuns, o entendimento majoritário é que a assinatura, o recebimento e a assinatura pelo AR por pessoa diversa não gera efeitos, né? Então, se a carta chegou até no endereço, mas não foi recebida especificamente pelo réu citando, né, foi recebida, então, por uma terceira pessoa, o entendimento é que na vara comum não gera efeitos. Então, na verdade, será necessário promover novo ato citatório ou nova diligência citatória. No entanto, pessoal, nos processos do juizado especial, né, nos processos do juizado especial, existe um enunciado do FONAGE, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, entendendo aí pela validade da citação feita por correio, desde que no endereço da pessoa, ainda que não assinada pela própria pessoa, né? Então, no juizado, entende-se pela validade dessa citação feita por correio, por interposta pessoa, né? Por pessoa diversa, desde que seja realmente no endereço daquela determinada pessoa. Né? E por que no juizado acaba sendo então diferente da vara comum? Em razão dos princípios informadores do juizado, que é a simplicidade, que é a informalidade, que é a celeridade. Né? E por conta disso, então, no juizado é válido. Bom, pessoal, essa é a citação por correio, essa é a regra aí, essa é a regra. Bom, agora, eventualmente, então, não sendo possível a realização da citação por correio, ou porque o réu citando não foi encontrado, né, ou porque o local não é atendido pelo correio, né, caberá, então, ao autor solicitar a realização da citação por oficial de justiça. Caberá ao autor, então, solicitar a citação por oficial de justiça. Pessoal, há alguns casos que já recomenda-se, né, já promover a citação direto por oficial de justiça, né, já solicitar direto a citação por oficial de justiça. Por exemplo, se o réu é incapaz, né, já faz a citação direto para o oficial de justiça, né? Ou se é um processo de execução em que o réu, na verdade, vai ter que pagar a quantia, também aí se recomenda fazer a citação por oficial de justiça direto. Nem pensar em correio, já requer direto a citação por oficial de justiça. E, no caso da citação por oficial de justiça, é expedido um mandado de citação, né? Mandado de citação. Com D, né? Mandado de citação. Por quê? Porque vem de mandamento, vem de ordem, né? No qual, então, o juiz, presidente dos autos, ele vai dar uma ordem ao oficial de justiça para que ele realize a citação. Tanto é que, se vocês pegarem aí o mandado de citação, ele começa com manda o excelentíssimo senhor doutor juiz, né? O juíza, aí manda a qualquer oficial da comarca a realização do ato citatório aí. E, pessoal, nessa citação por oficial de justiça,
né? A parte autora, então, ela vai ter que arcar com as diligências do oficial de justiça, né? Vai ter que arcar com as diligências do oficial de justiça. E essas diligências, elas são cobradas por ato, e o valor do ato depende aí se é área urbana, se é área rural, né? Ele vai ter um valor diferente. E caberá, então, ao autor promover o pagamento dessas diligências aí do oficial de justiça. Bom, pessoal, o oficial de justiça, ele tem várias vantagens em relação à citação por correio. Por quê? Primeiro porque o oficial de justiça, ele sabe que a citação tem que ser tem que ser pessoal. Então, ele dificilmente vai fazer a citação por intermédia pessoa, né? Nós vamos ver que isso é possível em determinado caso, mas raramente ele vai fazer. Ele vai até localizar a pessoa realmente e vai fazer a citação de forma pessoal, né? E o oficial de justiça também, ele tem flexibilidade na sua atuação, porque o que é importante é que ele cumpra o ato citatório localizando a pessoa. Então, às vezes, o endereço não está tão correto assim, o correio devolve, mas o oficial de justiça não. Ele bate palma na casa, pergunta sobre a pessoa, descobre que ali não é, naquele endereço não é, mas que às vezes é no imóvel vizinho, ou no quarteirão de baixo, né? Enfim, né? Ele acaba então realmente realizando diligências para viabilizar a localização daquela determinada pessoa, né? E tudo que ele fez ali, tudo que ele fez, ele acaba certificando, né? Ele acaba certificando, e como servidor público que ele tem fé pública, né? Então, essa certidão aí, ela vale como fé pública, né? Então, essa é uma grande vantagem aí do oficial de justiça, porque ele realmente realiza diligências, né? Viabilizando até a localização do réu citando, né? Claro que se o endereço estiver completamente errado, se ele também não obtiver nenhuma outra informação aí, ele não vai conseguir citar também, né? Mas, dado aí, né, dentro de um índice de flexibilidade, ele consegue sim obter informações e localizar a pessoa, né? E até ele certifica o que lhe foi informado, né? Às vezes ele chega lá no local de citação, encontra uma terceira pessoa, né? E ele pergunta sobre o réu citando. E às vezes a pessoa que está lá dá outras informações que permitem localizar o réu citando, né? Essa semana eu tive um caso, né, em Santa Fé, que o oficial de justiça conseguiu descobrir que o réu citando estava morando no Japão, né? Morava no Brasil, teve o processo, mas no ínterim aí acabou mudando para o Japão. A gente não tinha essa informação, a gente como autor não tinha essa informação, e o oficial de justiça aqui descobriu, né, e certificou nos autos que ele obteve a informação de que o réu estava morando no Japão. E aí, daqui a pouco a gente vê como que a gente faz então para citar esse réu no Japão, né, em um país estrangeiro. Outra vantagem do oficial de justiça é a chamada citação por hora certa, né? Outra vantagem do oficial de justiça é que o oficial de justiça ele tem a possibilidade aí de realizar a citação por hora certa. O que é a citação por hora certa? É o seguinte: o oficial de justiça vai no endereço, né? Bate palma aí, toca a campainha, toca o interfone e ele é atendido. Ele é atendido. Mas ele é atendido por uma interposta pessoa. E aí ele pergunta, né? Você mora aqui? Moro. E o fulano de tal? Citando, réu citando. Ele mora também, mas ele não se encontra nesse momento aqui e tal. Volta aí tal dia. Aí o oficial de justiça fala, pois não, né? E o oficial de justiça, então, volta no outro dia. Aí toca lá o interfone, né? Toca lá a campainha, bate palma e sai a mesma pessoa, terceira pessoa, né? E o oficial de justiça, então, pergunta do réu e essa pessoa informa que o réu não se encontra. E aí fala, olha, volta outro dia. E aí o oficial de justiça começa a desconfiar que alguma coisa tem algo estranho aí, que tem algo estranho aí. E aí o oficial de justiça começa a ficar meio de olho lá e ele vê que o réu até
tem indícios que o réu se encontra ali dentro daquele imóvel, mas que, na verdade, ele sabendo que o oficial de justiça quer citá-lo, né, de um processo movido contra ele, esse réu ele está se ocultando, né? E, na verdade, ele que pede para o terceiro ir lá falar que ele não se encontra. Nesse caso, então, o oficial de justiça ele pode, então, fazer a citação por hora certa. Então, a citação por hora certa, ela se dá quando é encontrado alguém, quando esse alguém confirma que o réu é possível de ser localizado naquele imóvel e quando, então, apesar disso, o oficial de justiça começa a desconfiar que o réu, então, está se ocultando. Ele sabe da citação e ele está se ocultando. E aí o oficial de justiça realiza a citação por hora certa. Não há necessidade de autorização judicial. Não há necessidade de autorização judicial. O próprio oficial de justiça, né, ele tem autonomia para decidir se é realmente caso de realizar essa citação por edital, né? Justamente quando preencher esses 3 requisitos. Alguém é encontrado, a confirmação da informação que a pessoa réu citando se encontra ali, reside ali, pode ser encontrada ali, e há indícios, então, que o réu está se ocultando para evitar a citação. O próprio oficial de justiça tem autonomia, então, para decidir pela citação por hora certa. E como que funciona a citação por hora certa? O oficial de justiça ele vai marcar um encontro com o réu. Olha só, o oficial de justiça ele vai marcar um encontro com o réu. Então, ele volta no imóvel e, tendo contato com alguém nesse imóvel, o oficial de justiça fala para esse alguém que ele, oficial de justiça, voltará em tal data, em tal horário, e que é para o réu estar lá para ele poder ser citado. Inclusive, eventualmente, o oficial de justiça pode até adiantar o objeto da citação aí para esse terceiro, né? E aí, então, o oficial de justiça, ele pega a assinatura desse terceiro, ou se o terceiro se recusar a assinar, o oficial de justiça certifica que encontrou o terceiro, que esse terceiro foi comunicado da citação por hora certa, né, do encontro marcado com o réu, e se recusou a assinar. Como o oficial de justiça tem fé pública, mesmo que o terceiro, ou mesmo que o réu se recuse a assinar, a certidão do oficial de justiça ela tem pleno valor, presunção de veracidade, presunção de legalidade, mesmo sem a assinatura do réu. E marcado esse encontro aí com o réu, através do terceiro que foi encontrado naquele local, o oficial de justiça vai embora. E ele retornará, então, no momento do encontro marcado, né? Naquela data, naquele horário aí. E espera, claro, que o réu esteja lá. O réu estando lá, ele vai citar o réu pessoalmente, vai colher a assinatura do réu, ou se o réu se recusar a assinar, vai certificar que o réu foi encontrado, mas que se recusou a assinar, e belezinha, é válido. Mas, se esse oficial de justiça chegar no encontro marcado, na data e na hora, e o réu não aparecer, o oficial de justiça dá o réu por citado na pessoa daquele terceiro que foi previamente comunicado. Foi previamente comunicado. Então, é possível essa citação por hora certa. O oficial de justiça vai, encontra um terceiro, mas não encontra o réu. Havendo indícios, então, de ocultação do réu, o oficial de justiça marca o encontro com o réu através do terceiro e vai embora. Voltando aí na data de encontro, se o réu não for encontrado, o oficial de justiça, mesmo não encontrando o réu, dá o réu por citado na pessoa de terceiro. Pessoal, essa citação por hora certa, ela é chamada pela doutrina de citação ficta. A citação por hora certa, quando o réu não é encontrado, não é localizado, é chamado de citação ficta. Por que citação ficta? Porque o réu não foi localizado, né? Propriamente dito, não houve citação pessoal. Porém, em razão dos indícios de ocultação e pelas informações prestadas pelo terceiro, é de se presumir que o réu está se ocultando para evitar a citação. E aí, mesmo ele não tendo sido localizado, é feita, então, a citação. Ele não foi localizado, mas é feita a citação, então é uma situação ficta, é uma situação ficcional, mas plenamente válida
área, né? E essa é a grande vantagem, então, do oficial de justiça. Bom, e aí o oficial de justiça, então, ele colhe a assinatura do réu citando, ou então certifica que o réu, não quis assinar, ou então que apesar de ter sido marcado um encontro, né, na citação por hora certa, o réu não compareceu, e junta o mandado de citação cumprido, mais a certidão, explicando o que aconteceu nos autos. E aí, com a juntada, então, do mandado de citação, mais a certidão do oficial de justiça nos autos, tem-se, então, o adimplemento total da citação. Tem o cumprimento total da citação. Ou seja, o réu foi citado. O réu foi citado. Essa é a citação por oficial de justiça. Bom, pessoal, e nós temos também a citação pelo escrivão ou chefe de secretaria, né? E aqui no estado de São Paulo, escrivão citação pelo escrevente judiciário, né? Pelo chefe de seção ou pelo diretor de cartório. Quando o citando comparece em cartório, né? Quando o citando comparece em cartório. E aí, então, ele chegando em cartório, ele dando o nome dele, o serventuário da justiça no cartório, verificando que existe uma determinação de citação daquela pessoa, né? Ele, escrivão, escrevente, chefe ou diretor de secretaria, ou cartório, poderá imediatamente citar aquela determinada pessoa, né? E eu tive um caso em que isso aconteceu, né? Foi uma ação de divórcio, né? A esposa entrou com ação de divórcio contra o marido, né? E o marido entrou com uma outra ação de divórcio contra a esposa, né? Então tem duas ações de divórcio tramitando. Na ação de divórcio do marido contra a esposa, o marido não conseguiu justiça gratuita e pagou as custas. E a esposa, então, foi citada mais rápido. Só que na ação de divórcio da esposa contra o marido, a esposa não tinha condições de pagar as custas e pediu justiça gratuita. Porém, o juiz de primeiro grau indeferiu os benefícios da justiça gratuita. E aí, então, foi interposto um recurso contra a decisão interlocutória, né, de indeferimento de justiça gratuita, que é o agravo de instrumento, e esse agravo foi para o segundo grau, e no segundo grau, o agravo foi provido para conceder a justiça gratuita à esposa, né? E esse agravo, então, não havia retornado ainda, já tinha sido julgado, mas não havia retornado ainda, quando já havia sido marcado a audiência preliminar de mediação e conciliação no Sejusc, dentro do processo de divórcio do marido contra a esposa. E aí, o marido compareceu na audiência, a esposa compareceu também na audiência, e como já havia decisão concedendo justiça gratuita e o marido já estava na audiência, né? Eu, que era advogado da esposa, que tinha ajuizado aquele processo da esposa contra o marido, no qual o marido ainda não havia sido citado, eu pedi, então, para o escrevente judiciário promover a citação do réu, né, do marido, na própria audiência, né, na audiência. Aquela audiência era em relação ao primeiro processo dele contra a esposa, mas tinha o segundo, né, dela contra ele. E aí ele foi citado, então, pelo próprio escrevente judiciário na audiência do primeiro processo, né? Ele foi citado do segundo processo na audiência do primeiro processo. E aí resolveu o problema, né? Aí resolveu o problema. Então, ganhou celeridade, né? Ganhou celeridade. Nesse caso aí, eu pedi para o escrevente judiciário, não foi aqui em Jales, foi na comarca de Palmeira, isso aí, Palmeira do Oeste, né? Eu pedi para o escrevente judiciário, ele promoveu a citação. Excelente, né? Excelente. Mas o escrevente judiciário tem autonomia para isso também. Então, se chegou alguém lá no fórum, no balcão do cartório, e ao dar o nome, ele descobriu, ele lembrou, né, que tinha uma determinação de citação para aquela pessoa, né, o próprio escrevente pode promover essa citação. Pode promover essa citação. Bom, pessoal, e depois aí vem a citação por edital. Depois aí vem a citação por edital. A citação por edital, ela é usada, em último caso,
quando todos esses procedimentos citatórios anteriores falharem. Então, se tentou a citação por correio, não conseguiu. Tentou a citação por oficial de justiça, inclusive por hora certa, não conseguiu. A pessoa não apareceu em cartório para o escrivão, o chefe de secretaria, promover a citação. Então, não tem outro jeito, tem que fazer a citação por edital. E, para justificar a citação por edital, né, normalmente se usa um jargão jurídico, né, muito comum aí, né, dizendo que o réu, então, tem que estar em local incerto e não sabido. Ou seja, o réu não foi encontrado e ninguém faz ideia de onde ele esteja. Local incerto e não sabido. Aí. Pessoal, mas veja que a citação por edital, ela é a exceção no sistema. Ela é a exceção no sistema. Por quê? Porque a citação por edital é feito aí com a publicação do mandado de citação, do edital de citação, no Diário Oficial. Na verdade, ninguém lê Diário Oficial. Tirando o professor Guilherme, que acorda no domingo, né, 5 horas da manhã, para lavar a calçada, molhar a samambaia e ler Diário Oficial, ninguém mais lê Diário Oficial, né? Então, essa citação por edital, ela claramente não vai chegar ao conhecimento do réu. Ela claramente não vai chegar ao conhecimento do réu, né? E, com isso, né, queira ou não, ela acaba, sim, dificultando a defesa, ela acaba, sim, cerceando o direito de defesa, né? Então, ela é exceção no sistema, né? A citação por edital, então, ela tem duas características. Ela é excepcional, feita, portanto, em último caso, e ela também uma citação ficta, né? A citação por edital, ela é excepcional, feita em último caso, e ela também é uma citação ficta, porque, na verdade, o réu não foi encontrado pessoalmente, né? E achar que publicar no Diário Oficial um edital de citação, isso vai chegar a conhecimento do réu, é uma ficção jurídica, né? É uma ficção jurídica aí. Mas, muitas vezes é o único jeito, né? Muitas vezes é o único jeito, né? Porque não sabe onde o réu está. Se não sabe onde o réu está, a única forma de fazer a citação por edital, né? Outro dia eu fui procurado por uma senhora, né? Ela tinha se casado há muito tempo atrás, né? E não deu certo esse relacionamento, o marido foi embora, né? E sumiu. Ela não sabe onde está o marido. E passou anos aí, né? E agora então ela quer casar de novo. Ela quer casar de novo. Mas para conseguir casar de novo, ela tem que se divorciar do marido. Mas ela não faz ideia onde está o marido, né? E ela não fazia ideia do que seria possível fazer. Ela foi consultar a gente justamente do que seria possível fazer. Aí eu falei para ela, a senhora tem que entrar com ação de divórcio. Ela falou, mas eu não sei onde ele está. Eu falei, não tem problema, cita por edital. Vai demorar mais, mas não tem jeito, cita por edital. Né? E a gente, então, vai ajuizar o processo de divórcio e vai citar por edital, vai tentar fazer a citação, né? E se não conseguir, e a gente não tem ideia do endereço, vai fazer a citação por edital. Pessoal, agora, veja só, a citação por edital, né, citar o réu por edital, é excelente para o autor. A citação do réu por edital é excelente para o autor. Por quê? Porque como a citação por edital é uma ficção jurídica, o réu não vai aparecer, né? O réu não vai aparecer. O réu, ele não vai tecnicamente se defender. Ele não vai se defender. E aí, claro, facilita bastante para o autor, né? Facilita bastante para o autor. E é por isso que a citação por edital, ela é excepcional. É só em último caso. Então, na verdade, a gente tem que esgotar todas as diligências investigatórias, né? Todas as diligências para tentar localizar o endereço do réu, a localização do réu, e somente depois de esgotado todas as diligências, né, investigatórias de localização de endereço, é que vai poder fazer a citação por edital. Se o advogado do autor, que é bom para o autor, pedir de cara a citação por edital, o juiz vai indeferir, fala, não, tem que fazer diligência investigatória, né? E aí, normalmente, o próprio juízo contribui para isso, o que é excelente, né? Então, por exemplo, oficia aí a Receita Federal para ver se tem endereço atualizado,
né? Oficia as operadoras de telefonia, né? Então, Telefônica, Vivo, Claro, Oi, TIM, né? Nextel, para ver se tem alguma linha telefônica, algum endereço atualizado dessa pessoa. Oficia também até as empresas, né? Grandes lojas de varejo, Pernambucanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, né? J. Mafuz, aqui na nossa região, para verificar se tem endereço atualizado do réu, né? E também existem sistemas online, né? O próprio Bacenjude, o Renajude, né? O Infojude, o Ciel, da Justiça Eleitoral, que tem cadastros, né, do réu para verificar se consegue, então, um endereço atualizado, né? Agora, claro, para isso você tem que ter o mínimo de dados do réu, né? Pelo menos o nome completo dele e, se possível, o CPF, né? E aí você, então, consegue usar esses sistemas da própria justiça para buscar, então, endereços atualizados do réu. Pode ser que se encontre um endereço, né? Pode ser que se encontre um endereço, e aí tem que tentar realizar a citação desse endereço, ou por correio, ou por oficial de justiça, né? Tem que tentar fazer a citação por pessoal, por correio ou por oficial de justiça nesse endereço, e caso não, em todos os endereços localizados, né, em todos os endereços localizados, caso consiga, beleza, faz a citação. Caso não consiga encontrar o réu nesses endereços, né, e não tem mais onde procurar endereço, aí tem que pedir, aí tem que realizar a citação por edital, né? Mas a citação por edital é, em último caso, somente quando esgotado as diligências investigatórias, né? E isso é especialmente importante para o advogado do autor, porque se o advogado do autor pede a citação por edital sem ter tentado ao menos localizar o réu, né, e depois fica apurado no processo que o réu estava em algum desses endereços aí, o código fala que o advogado tem responsabilidade pessoal, não é responsabilidade do autor, é responsabilidade pessoal do advogado, né? Então, até como um cuidado aí ao advogado, recomenda-se, claro, que ele, advogado, tente esgotar as diligências investigatórias, né? Antes de mais nada, que ele tente, de fato, esgotar todas as diligências investigatórias para evitar que ele seja pessoalmente responsabilizado aí em caso de prejuízo ao réu. Bom, e para a gente finalizar, pessoal, a citação por edital, como eu disse para vocês, ela é uma citação ficta, né? Na prática, o réu não é encontrado e isso, então, impediria que o réu exercesse o seu direito de defesa, né? E para que, na verdade, o réu não tenha prejudicado o seu direito de defesa, quando o réu é citado por edital, o juiz nomeia para ele um curador especial. Quando o réu é citado por edital, o juiz nomeia para ele um curador especial, né? Curador especial é aquele que representa o réu, que defende o réu dentro do processo, né? Dentro do processo. Então, não é um curador para a prática de atos da vida civil. Não, é um curador para defender o réu intraprocessualmente, né? Dentro do processo e só dentro do processo, né? Quem faz, às vezes, é a Defensoria Pública, né? Quem faz, às vezes, é a Defensoria Pública, e onde não houver representação da Defensoria Pública, né? Quem faz, às vezes, então, é um advogado, aí é um advogado nomeado pelo juiz, né? Na Justiça Estadual, existe um convênio entre a OAB e a Defensoria Pública do Estado, então o juiz vai nomear um advogado inscrito na OAB e nesse convênio, né? No caso aí da Justiça Federal, não existe um convênio, né, com a OAB, então, na verdade, quem faz a nomeação é o próprio juízo federal, né, a própria secretaria do ofício judicial que vai, federal, que vai nomear, então, um advogado. Não é pelo convênio, não é pela OAB. E esse advogado, então, nomeado, né, vai fazer, às vezes, de curador especial, inclusive apresentando defesa em nome do réu, citado por edital. Mas aí, vocês vão me perguntar, professor, mas esse advogado não teve contato com o réu. Não teve, ninguém sabe onde está o réu. E como que ele vai fazer a defesa? Simples,
ele vai fazer a defesa por negativa geral. É uma prerrogativa, então, que o advogado atuante como curador especial de réu citado por edital tem. Ele, advogado, faz, então, a defesa por negativa geral, né? Ele não vai negar especificamente fato por fato da petição inicial. Ele vai, na verdade, negar de uma vez só todos os fatos, né? De uma vez só negar todos os fatos. É a famosa, então, contestação por negativa geral. Pessoal, essa contestação por negativa geral, ela é uma exceção ao famoso princípio ou ônus da impugnação específica, né? Também chamado de princípio da eventualidade, né? Vocês tiveram teoria geral do processo, vocês estudaram os princípios aí, então a gente tem o princípio ou ônus da impugnação específica ou o princípio da eventualidade. E a contestação por negativa geral do curador especial, ela é uma exceção a esse princípio ou ônus da impugnação específica, ou também chamado princípio da eventualidade. Por quê? Pelo seguinte, o princípio da eventualidade ou ônus da impugnação específica determina que o réu, quando ele se defende, né, quando ele apresenta a sua contestação, ele deverá impugnar fato por fato narrado pelo autor. Fato por fato narrado pelo autor na petição inicial. E é por isso que eu costumo dizer que a contestação, na minha modesta opinião, é a peça mais difícil de ser feita, porque na contestação, o réu ele já parte da petição inicial, né? Já parte da petição inicial, ele vai ter que narrar os fatos sob a ótica dele, na versão dele, e ele vai ter que impugnar fato por fato narrado pelo autor na petição inicial, né? Tornando, portanto, a elaboração da contestação mais complexa e mais trabalhosa. E se ele não o fizer, o fato que não tenha sido expressamente impugnado pelo réu, o fato alegado pelo autor e que não tenha sido expressamente impugnado pelo réu, é presumido verdadeiro. É presumido verdadeiro. E esse é, então, o ônus da impugnação específica, o princípio da eventualidade. O réu, então, na contestação, é obrigado a impugnar fato por fato, né, alegado pelo autor, sob pena de presunção de veracidade desses fatos, né? E essa presunção de veracidade, ela é chamada de confissão ficta. Confissão ficta. Então, os fatos não impugnados são presumidos verdadeiros por confissão ficta do réu. Confissão ficta do réu. Pessoal, e por que isso chama princípio da eventualidade? Por que o outro nome disso é princípio da eventualidade? Porque em decorrência desse princípio, desse ônus da impugnação específica, desse dever de impugnar fato por fato da petição inicial, quando a gente pega uma contestação, ela sempre traz esse termo eventualmente, se assim não entender Vossa Excelência, e continua. Por quê? Porque é possível, dentro de uma contestação, você ter múltiplas defesas diferentes e, eventualmente até contraditórias, né? E isso é natural que ocorra na contestação, porque o réu tem que impugnar todos os fatos, né? Então, o réu, ele fala, olha, o autor disse que é A. Não é A, é B. Mas se Vossa Excelência não entender que é B, então é C, né? Se eventualmente Vossa Excelência não entender que é B, então é C. Ué, é B ou C? É contraditório? É contraditório, mas isso é admitido na contestação porque o réu tem que falar tudo. Então, ele defende que é a B, essa é a principal tese jurídica dele. Mas se ele tem uma segunda tese jurídica, uma tese subsidiária, ele vai ter que alegar também na contestação, não tem jeito, porque ele não tem outra oportunidade processual para fazer. Então, ele fala que é B, mas se não entender que é B, então é C.
né? Então, traz aí essas múltiplas defesas e essas teses subsidiárias. E com isso, a petição inicial fica, eventualmente, a petição inicial não, a contestação, fala, ó, é isso, mas se Vossa Excelência não entender que é isso, né? Ou, eventualmente, se Vossa Excelência não entender que é aquilo, e aí fica com vários eventualmente, né? E por conta disso, né, esse princípio, esse ônus da impugnação específica, também é conhecido como o princípio da eventualidade. Princípio da eventualidade. Agora, pessoal, importantíssimo, importantíssimo, né? Esse princípio da eventualidade, esse ônus da impugnação específica e essa confissão ficta, essa presunção de veracidade, ele tem que ter o mínimo de lógica, ele tem que ter o mínimo de plausibilidade, né? Então, se o autor também alegou um fato maluco e o réu não impugnou, não é pelo fato do réu não ter impugnado que aquele fato maluco vai ficar verdadeiro, né? E vai ser considerado no processo. Então, tem que ter um mínimo de lógica também. Por exemplo, eu entro com uma ação de cobrança contra vocês, aduzindo aí na minha petição inicial que vocês me devem R$100.000 porque eu vendi para vocês um terreno na Lua. E aí vocês recebem o mandado de citação, olha aí a contrafé, vê a petição inicial e percebem que eu estou cobrando de vocês um terreno na Lua. Vocês falam, o Rodrigo é maluco, não vou nem contestar isso. Ou se contesta, nem fala que eu sou maluco, que não teve nada a ver aí. O juiz vai considerar isso verdadeiro? O juiz vai julgar considerando isso verdadeiro? Claro que não, né? Claro que não, porque não tem nem um mínimo de plausibilidade, não faz sentido nenhum, né? Agora, se eu entro com uma ação contra vocês, né? Eu me qualifico aí como professor e eu coloco que eu estou cobrando, então, umas aulas particulares que a gente trabalhou junto aí, né? Estou cobrando umas aulas particulares. Vocês não contestam ou não falam que vocês não devem, que aquilo não ocorreu. Aí, vocês deixaram de impugnar o fato e pela lógica do fato, né, pela plausibilidade do fato, o juiz vai considerar as minhas alegações não impugnadas por vocês verdadeiras, né, verdadeiras, porque tem lógica, faz sentido. Eu estou lá na petição inicial como professor, a juiz entra no Facebook e vê lá, eu, professor, então faz sentido, né? Então, essa confissão ficta, essa presunção de veracidade, ela depende também de uma lógica interna, né? Não pode ser algo maluco, algo fora da realidade, algo implausível aí, senão o juiz não vai considerar verdadeiro, ainda que não tenha sido impugnado pelo réu, né? E, pessoal, a contestação, então, do curador especial, ela é feita por negativa geral, então não precisa impugnar fato por fato, né? Faz uma contestação por negativa geral, negando tudo de uma vez só, né? E com isso, então, acaba sendo uma contestaçãozinha aí de 2, 3 páginas no máximo, né? Uma contestação de 2 ou 3 páginas, quanto muito, a contestação por negativa geral, né? E não tem outro jeito, porque o advogado, o curador especial, ele não teve contato com o réu, ele não sabe o que é verdadeiro, o que é falso, né? O que o réu concorda, o que o réu não concorda, então ele nega tudo. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas qual que é a vantagem de uma contestação por negativa geral? Por que isso gera defesa de fato para o réu? Porque, veja, se o advogado não tem contato com o réu, nunca teve, ele não sabe o que é verdadeiro, o que é falso, e ele também não sabe que prova que o réu vai ter, né? Na verdade, o advogado, né, como curador especial, não vai conseguir produzir prova nenhuma, né? Então, vocês têm toda a razão em me perguntar qual que é a vantagem que a contestação por negativa geral vai gerar para o réu. E gera uma pátia vantagem. Por quê? Porque aquilo que o autor alega e que é impugnado pelo réu se chama ou se torna fato controvertido. Por que fato controvertido? Porque se foi alegado pelo autor e foi impugnado por réu, é porque tem controvérsia, é porque tem conflito. E esses fatos controvertidos, eles são importantes para que o juiz possa produzir provas. Porque o juiz ele não vai produzir prova de tudo no processo, ele só vai produzir prova a respeito dos fatos controvertidos, né? Em que uma parte fala uma coisa e outra parte fala outra. Que é o que tem razão? Sei lá, vamos ter que produzir prova para descobrir,
né? Então, os fatos controvertidos, eles são importantes porque eles servem como instrumento de prova, eles são objetos de prova, eles têm que ser provados, né? E os fatos incontroversos, por exemplo, o autor falou e o réu não impugnou, houve confissão ficta, então esse fato do autor está presumido verdadeiro, é um fato incontroverso dos autos. E sendo fato incontroverso dos autos, ele não vai ser objeto de prova, não precisa produzir prova a respeito daquilo, aquilo já é verdadeiro, né? O juiz já parte daquilo como certo, como verdadeiro, né? E se o advogado, curador especial do réu citado por edital, vem e contesta por negativa geral, ele negou tudo. E se ele negou tudo, não tem mais fato incontroverso. Todos os fatos se tornam controvertidos. E se todos os fatos se tornam controvertidos, todos esses fatos vão ser objeto de prova. E com isso, complica a vida do autor. Porque o autor que alegou esses fatos, que foram negados pelo réu, qual? Todos. Então, o autor, como tendo alegado, é ele que tem o dever de provar esses fatos, né? E dever de provar a gente chama de ônus da prova, com base aí no artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil de 2015, né? Então, a contestação por negativa geral é muito boa para o réu, é muito boa para o advogado, 2 páginas. Advogado do réu, né? O curador especial do réu. Mas rebenta o autor e o advogado do autor. Por quê? Tudo que foi alegado na petição inicial se torna controvertido. E, como foi a alegação do autor, o autor vai ter que produzir prova e vai ter que provar todos os fatos. Vai ter que provar todos os fatos que foram alegados. E se não provar? Se não provar, o juiz pode entender, então, que o autor não provou, que não tem prova suficiente e julgar a ação, então, improcedente por falta de prova, né? Mesmo o réu tendo sido citado por edital. Mesmo o réu tendo sido citado por edital aí, né? Então, veja que é complicado. Veja aí que é complicado, ao menos para o advogado do autor. Porque ele passa a ter, ele já tem o ônus da prova, e esse ônus da prova se refere, então, a todos os fatos que foram por ele alegados. E se ele não conseguir provar esses fatos, o juiz pode sim julgar a ação improcedente, mesmo sem o réu estar presente, né, propriamente nos autos, por falta de prova, né? Então, é bem interessante. E o pano de fundo de tudo isso, né? O pano de fundo de tudo isso é justamente a garantia do direito de defesa, né? A citação deve ser pessoal, infelizmente não foi possível, porque o réu não foi localizado. Fez-se a citação ficta? Fez, mas ainda assim tem que garantir sempre o direito à ampla defesa e ao contraditório, nomeando o curador especial e dando ao curador especial esse privilégio, né, de poder contestar por negativa geral. Bom, pessoal, e por fim, terminamos a citação por edital, né? Terminamos a citação por edital, e por fim, a citação por meio eletrônico, né? Como eu comentei com vocês aí, o Código de Processo Civil quer que as empresas, então, se cadastrem perante os tribunais, né, cedendo aí, né, um endereço de e-mail para que elas possam, então, receber citação via e-mail. Isso é muito útil, né, em juizado especial, porque tem as demandas consumeristas aí, né? Então, as empresas, elas não, principalmente essas empresas lançadas ao mercado consumidor, elas não têm uma única demanda em um único local. Elas têm várias demandas em vários locais. Então, ao ceder o e-mail e permitir a citação via endereço eletrônico, né, via mensagem eletrônica, facilita demais, né? Desafoga o judiciário, desafoga o correio, desafoga os oficiais de justiça, né? Então, é uma medida muito salutar aí do Código de Processo Civil de 2015, né? Bom, pessoal, e com isso a gente pode finalizar a realização da citação, concluindo que ela deve ser pessoal. Se ela não for pessoal, existem 2 modalidades. A ficta, né? Se ela não for pessoal, ela é ficta. E existem 2 modalidades de ficta. A por hora certa, por oficial de justiça, e a então por edital.
Pessoal, mas e se o réu citado por edital, se o réu, desculpa, e se o réu citado pessoalmente não constitui advogado e não ingressa, não se manifesta no processo, não se defende? O que acontece quando o réu efetivamente citado, né, pessoalmente citado, não constitui advogado e não se manifesta no processo, não se defende no processo? Pessoal, a gente tem dois efeitos, né? O primeiro efeito é a chamada revelia, né? Se o réu, então, foi citado pessoalmente e ele não se manifesta no processo, o juiz vai decretar a revelia do réu. E o que é a revelia do réu? Significa que o processo, então, vai tramitar a revelia, a mercê independente do réu. Ou seja, o processo segue, mesmo o réu não tendo se manifestado no processo, né? E, pessoal, olha só, o juiz, né, e o cartório, a secretaria, nem vão precisar mais promover intimações do réu para a prática dos atos futuros, né? Se é decretada, então, a revelia do réu, o processo segue a revelia, a mercê, independentemente do réu. Então, o juiz e o cartório, né, do processo não são obrigados a promover intimações do réu dos atos futuros, né, do que acontecer no processo futuramente ou do que necessitar acontecer no processo futuramente. O réu não vai ser mais intimado. O processo segue, mas o réu não é mais intimado dos atos processuais aí, né? Agora, isso não impede que o réu queira a qualquer momento ingressar no processo, né? Mesmo o processo tramitando a revelia do réu, ele pode sim, a qualquer momento, ingressar no processo, sem problema nenhum. Só que ele pega o processo no estado em que se encontra, ou seja, o que já foi praticado, mesmo sem a presença dele, né, porque ele é um réu revel, o processo está tramitando a revelia dele, já foi praticado e não vai poder mais ser alterado, já se tornou definitivo, né? Então, o réu pega o processo no estado em que ele se encontra. E ele vai poder praticar atos futuros? Vai, mas ele não tem possibilidade de rever atos passados, né? De reanalisar, de tentar voltar atrás e repraticar atos passados. O que já foi praticado, já era. Né? Pessoal, e o segundo efeito é justamente a confissão ficta, né? O segundo efeito é a confissão ficta, é a presunção de veracidade dos fatos. Porque se o réu foi citado pessoalmente e não entrou no processo, não contestou, não apresentou defesa, o que foi alegado pelo autor acabou não tendo sido impugnado pelo réu. Então, o que foi alegado pelo autor pode sim ser considerado verdadeiro. Eu digo pode, porque existe aquela ideia, então, de plausibilidade, né? E tem que ter essa ideia, então, de plausibilidade. Se não for plausível o que o autor alegou, não vai ser considerado verdadeiro também, né? Mas se o réu, então, ele é citado pessoalmente e não entra no processo, ele não se defendeu, ele não impugnou os fatos alegados pelo autor. Então, os fatos alegados pelo autor, né, pode ter aí confissão ficta e serem, então, considerados verdadeiros. Agora, pessoal, muito importante, né, no dia a dia, e eu já ouvi isso várias vezes, né, há muita confusão achando que a revelia e a confissão ficta são a mesma coisa, ou a revelia gera necessariamente confissão ficta. Então, todo réu revel gera confissão ficta aí. E isso é falso, né? Primeiro, não é a mesma coisa. São dois institutos completamente diferentes, né? Eles até decorrem do mesmo fato, que é a não presença do réu ou a não defesa do réu. Né? Tudo bem, eles decorrem até do mesmo fato, mas eles são institutos completamente diferentes, porque a revelia ele é um instituto procedimental, né? A revelia é um instituto procedimental, porque pela revelia o processo vai seguir independentemente do réu e independentemente de novas intimações do réu para atos futuros. Então, é um instituto procedimental. Enquanto que a confissão ficta, ela é um instituto material, do mérito da causa e até probatório, né? Até probatório, não procedimental, que analisa o conteúdo, né? Então, de mérito, de meio de prova, né? Probatório aí.
Então, são dois institutos completamente diferentes. E, além de serem dois institutos completamente diferentes, não é o fato do réu ser revel que vai ter confissão ficta. Por exemplo, eu entrei com ação contra vocês, né, cobrando aí um terreno da Lua que eu vendi, né, ótimo terreno, gente, ótimo terreno na Lua, né, pode comprar sem medo, já tem toda a infraestrutura, inclusive a prefeitura já está cobrando IPTU, já está cobrando IPTU, não ia deixar passar batido, né? Então já tem duas benfeitorias aí, no mínimo duas benfeitorias, um asfaltamento, esgoto, água encanada, né? Iluminação pública, coleta seletiva de lixo, então a prefeitura já está cobrando IPTU aí do terreno na Lua. E vocês recebem essa citação, vocês são citados pessoalmente, você olha aquilo e fala, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver, Rodrigo é maluco. E vocês nem contestam, falam, não vou nem ter o trabalho de contratar um advogado, gastar com advogado aí, apesar de ser muito barato, os honorários advocatícios, para me defender. Isso é maluco, isso não tem nada a ver. Não vou perder meu tempo com isso, não vou perder meu dinheiro com isso. E vocês não contestam. Vocês serão revelos? Sim, vocês serão rebeldes, porque vocês não contestaram, vocês não estão dentro do processo, o processo vai seguir independente de vocês. Mas, nesse caso, vai haver confissão ficta? Claro que não, né? Então, é possível ter revelia sem confissão ficta, desde que os fatos alegados pelo autor não tenham plausibilidade, não tenham lógica. Agora, claro, se eu entro com vocês cobrando aí aulas particulares. Eu sou professor, né? Vocês são alunos do curso de Direito, né? Isso está no nosso Face, isso é público, notório. Aí o juiz olha e fala, isso aqui é plausível. Aí o juiz cita vocês não contestam. Aí vocês serão revelos? Sim. E vai haver também confissão ficta, né? Vai haver confissão ficta. Então, não esqueçam, a revelia é um instituto processual, procedimental, enquanto a confissão ficta é um instituto material do mérito da causa e probatório. E são independentes, né? E são independentes. Tanto são independentes que pode ter confissão ficta sem revelia. Se o réu contesta, faz contestação, ele não é revel. Ele não é revel. Mas se ele esquece de impugnar alguns fatos do autor, vai ter confissão ficta sem revelia, né? Se vai ter confissão ficta sem revelia. Então, são institutos autônomos. Não vinculem uma coisa com a outra né? Não vinculem uma coisa com a outra. Decorrem até do mesmo fato, né? Que é a não participação do réu, a não impugnação do réu, mas após a citação, mas são institutos diferentes aí, até autônomos e independentes entre si. E com isso, então, nós terminamos as formas de citação, né? E até alguns efeitos da citação. E falta a gente estudar as proibições de realização de citação, né? Trazidas aí pelo artigo 244 do Código Civil. Olha lá, não se pode fazer citação de quem estiver participando de ato ou culto religioso, no dia de falecimento de parente e nos 7 dias seguintes, né, de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento e de doente enquanto grave o seu estado. Né? E eu tive um caso aí, né, uma situação muito ruim, Tive um caso de uma situação muito ruim. Sei que vocês estão pensando que é o inciso 3 aí de casamento, mas não é não, né? É o inciso 4, né, de doente enquanto grave o seu estado. Eu tinha entrado com uma ação de despejo acumulado com aluguel, acho que eu até comentei com vocês já, contra o locatário, né, o inquilino, e também contra o fiador. Né? E nesse ínterim aí, o fiador sofreu um acidente de carro e ele ficou em coma, né? E eu precisava citá-lo, né, dessa ação aí para que ele fosse cobrado do valor dos aluguéis. Mas eu não consegui citar enquanto ele estava em coma, em estado grave. Aí o processo ficou suspenso, aguardando ele sair do coma. Ele saiu do coma com várias sequelas e a família, então, promoveu o processo de interdição. Né? E então a gente teve que aguardar o processo de interdição para depois citar o fiador, né? E claro, como ele tinha sido interditado, essa citação foi feita na pessoa do seu representante legal, né? Do seu curador. Não é curador especial nesse caso. Por quê? Porque o curador especial é só para o processo.
Nesse caso, é curatela normal, é curador normal, né? Porque representa não só no processo, mas para todos os atos da vida civil, né? E quem foi nomeado curador foi a esposa, né? Então, o fiador foi citado na pessoa da esposa, né? Mas, enfim, teve que aguardar o período que ele estava em coma, né? E depois que ele saiu do coma, o período para interdição, né? A tramitação do processo de interdição. Mas aí ele foi citado e o processo segue, né? E o processo segue. Não tive, né, nenhum desses outros incisos aí, nem do 1, nem do 2, nem do 3, né? Nunca vi isso aí, mas já vi do inciso 4, né? Só que eu não posso mostrar para vocês por dois motivos. Primeiro, porque esse processo foi físico, né? Esse processo foi físico, então eu não tenho os autos, e foi físico. Ele está em cumprimento de sentença digital, mas o processo foi físico, eu não tenho os autos. E segundo, porque em razão do interesse de incapaz, né, o processo está em segredo de justiça, então eu não posso mostrar para vocês, né? Mas confie em mim, né? Eu tive esse caso aí, né, em razão do acidente. O fiador ficou em estado grave, em coma, e a gente teve que aguardar, a gente não pôde fazer a citação, né? Bom, e com isso, pessoal, nós terminamos a citação. Nós terminamos a citação. Agora, a gente pode evoluir um pouquinho, né? A gente pode evoluir um pouquinho e estudar a realização de atos processuais em juízos diversos. Não apenas a citação, não apenas a citação, né? A citação também, mas não apenas a citação, né? O processo, então, ele tramita em um determinado lugar, mas há necessidade, então, de praticar ato processual em outro local, né? O processo tramita em um determinado local, em um determinado foro, porém, né, é necessária a prática de ato processual em outro local, local diverso de onde tramita o processo. Obviamente, o juiz não vai pegar a combosa do fórum, né? O juiz não vai pegar a combosa do fórum e ir lá praticar o ato processual no outro local, né? Lógico que não. Por dois motivos, né? Porque o juiz não vai fazer isso, né? E segundo, porque ele nem pode, né? Ele nem pode, porque a jurisdição dele é limitada pela competência, e vocês já estudaram em teoria geral do processo que um dos critérios de competência é a competência territorial, né? Então, na verdade, o juiz ele pode praticar atos jurisdicionais em um determinado território, né? Em um determinado território, e não nos outros territórios, né? Não que ele deixe de ser juiz no outro local, não, ele continua sendo juiz e ele continua, assim, tendo jurisdição, né? Ele continua, assim, tendo jurisdição, porque vocês já viram em teoria geral do processo que a jurisdição é una e um poder do Estado, então, portanto, em todo o território nacional. Porém, essa jurisdição sofre limitações pela competência. Então, nos outros locais, ele tem jurisdição, mas ele não tem competência para praticar esses atos processuais. E, pessoal, por isso é que existem vários institutos, então, de cooperação judiciária, existem, então, vários institutos de cooperação judiciária, visando, então, que um outro juiz, ou até um outro magistrado, né, possa, então, promover atos processuais, não em interesse dele ou de processo dele, mas em interesse de processos de outros magistrados aí, né, cooperando, portanto, com outro juízo, com outro juiz, né, com outro magistrado. E por isso que chama, então, Instituto de Cooperação Judiciária. E esses institutos de cooperação judiciária, eles estão previstos aí no artigo 273 do Código de Processo Civil. E eles recebem um nome aí genérico de cartas, né? Cartas. Esses institutos, então, de cooperação judiciária, né? Eles são as cartas. E nós temos várias cartas. Nós temos aí a carta de ordem, a carta rogatória, a carta precatória e a carta arbitral. Olha lá. Dentre essas cartas, uma delas é o Instituto de Cooperação Internacional. Olha que legal. Uma delas é Instituto de Cooperação Judiciária Internacional. A ponto de que o processo, então, tramita em um determinado país, em um determinado estado, e se possa, através desse Instituto de Cooperação Judiciária Internacional,
praticar atos processuais em outro país, É a famosa carta rogatória, né? Então, a carta rogatória é um instituto de cooperação internacional, permitindo que o processo se encontre em um determinado país, e se pratique atos judiciais em outro país, né? E a gente vai estudar, então, essa carta rogatória logo mais. E os demais institutos, as demais cartas, né, são institutos de cooperação nacional. As demais cartas são institutos de cooperação nacional. São elas, institutos de cooperação nacional, a carta de ordem, a carta precatória e a carta arbitral, né? Institutos de cooperação judiciária nacional, a carta de ordem, a carta precatória e a carta arbitral. E a gente precisa estudar cada uma delas aí. Pessoal, a carta precatória, ela é um instituto de cooperação nacional. Então, você tem o processo tramitando em um determinado juízo, né, em um determinado foro, mas é necessário a prática de ato processual em prol desse processo em outro juízo, em outro foro, em outro local. Como o juiz não vai pegar a combosa do fórum e vai lá, esse juiz, então, presidente do processo, que necessita da prática do ato processual, ele vai expedir uma carta precatória, solicitando que o outro juiz, do local onde o ato tem que ser praticado, pratique o ato para ele, primeiro juiz, né? E praticando o ato para ele, documenta a prática desse ato e devolve os documentos comprobatórios da prática desse ato, junto com a própria carta precatória. O juiz que tem o processo e que precisa da prática do ato processual, a gente chama de juiz ou juízo deprecante. É quem expede, é quem envia a carta precatória. E o juiz que recebe a carta precatória, faz esse favor para o primeiro juiz e documenta esse favor e devolve a carta, é o juízo deprecado. Juízo deprecado. Então, a carta precatória sai do juízo deprecante, que é o titular do processo, e vai para o juízo deprecado para a prática do ato. E uma vez praticado esse ato, essa carta precatória é devolvida do juízo deprecado para o juízo deprecante, né? E que ato é esse, pessoal, que pode ser deprecado? Qualquer ato processual. Então, veja, é necessário realizar a citação do réu em outro local. Você pode fazer por correio, e aí não precisa de carta precatória. Se fizer por correio, não precisa de carta precatória, já vai direto. Mas se você não conseguir fazer por correio, você vai precisar de ser por oficial de justiça. Só que é oficial de justiça de outra localidade. Então, o juiz do processo não tem como mandar algo para o oficial de justiça de outra localidade. Então, como que é feito? O juízo do processo expede uma carta precatória de citação. Essa carta precatória, então, ela sai do juízo deprecante e vai para o juízo deprecado. Chegando no juízo deprecado, o juízo deprecado recebe essa carta precatória e determina que um dos oficiais de justiça de lá cumpra o mandado de citação. Aí o oficial de justiça de lá cumpre, devolve o mandado de citação cumprido para a carta precatória e a carta precatória, então, é devolvida do juízo deprecado para o juízo deprecante, né? Não é citação, pode ser qualquer outro ato processual. Por exemplo, a oitiva de testemunha, né? Muito comum. A testemunha, ela é de outro local. Então, ela não é obrigada a se deslocar do outro local e vir para ser ouvida no local do processo. E aí o juiz do processo, então, expede uma carta precatória para que o juiz do local onde está a testemunha promova a oitiva dessa testemunha por lá mesmo. E aí o juízo deprecado recebe a carta precatória, né? Designa a data da audiência, manda intimar a testemunha para que ela compareça no dia da audiência, né? E comunica os advogados do processo a data da audiência, para eles saberem também, né? Comunica os advogados aí, intima os advogados da data da audiência,
e aí promove a oitiva, né? Promove a oitiva, e pelo meio que se tem lá no juízo deprecado, então meio audiovisual, estenotipia, né? E devolve então o termo de junto o termo de declaração na carta precatória e devolve o termo de declaração na carta precatória AI. Né? Pode ser, por exemplo, a realização de perícia, né? Então o bem a ser periciado fica em outro local. O processo está tramitando em um determinado foro, mas o bem a ser periciado ele está em outro local. O juiz do foro não vai poder mandar nomear perito, porque o bem não está aqui, o bem está lá, então o juiz do foro vai expedir uma carta precatória solicitando a realização da perícia, né, naquele determinado local aí. Aí nomeia-se o perito lá, faz-se a perícia, junta o laudo pericial e devolve a carta precatória, né, com o laudo pericial para o processo original. Né? Bem interessante aí. Né? E funciona muito bem, claro, funciona muito bem. Pessoal, quem é do fórum, né, está extremamente acostumado com isso, e quem é da polícia também, né? As delegacias de polícia também se valem das cartas precatórias para realizar um ato policial, uma diligência policial em outras delegacias ou de outras localidades, né? Também é muito comum aí em âmbito policial, né, da delegacia da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, um delegado, então, de um determinado local, dentro de um inquérito, expedir uma carta precatória solicitando que o delegado de outra delegacia, de outro local, né, realize uma diligência policial e, uma vez realizada, devolva aí nos autos. Pessoal, importante, olha só, os efeitos do cumprimento do ato se dá não quando o ato for cumprido realmente lá na carta precatória, né? Os efeitos do cumprimento do ato dentro do processo principal, eles se dão, na verdade, quando a carta precatória é devolvida e juntada nos autos principais, né? Então, ainda que tenha sido cumprido lá no juízo deprecado, tenha se juntado os documentos comprobatórios do cumprimento lá no juízo deprecado, os efeitos desse cumprimento só serão válidos quando a carta precatória é devolvida e é juntada nos autos principais. Né? Pessoal, antigamente, quando o processo era físico, né, os advogados costumavam fazer as defesas na carta precatória. Né? Olha que interessante isso aí. Né? Antigamente, quando o processo era físico, os advogados faziam a defesa na própria carta precatória. Então, veja, o processo tramita em um determinado local. Né? O processo tramita em um determinado local. E aí o juiz desse processo, que é o juízo deprecante, ele expede a carta precatória para citar o réu em outro local, lá no juízo deprecado. E essa carta precatória chega no juízo deprecado e o juiz deprecado, então, ele promove a citação do réu lá no juízo deprecado. Né? E o réu foi citado lá. E aí vai juntar o mandado de citatório cumprido e a carta precatória vai ser devolvida para o juízo deprecante. Né? Nós, como advogados, né, na época que o processo era físico, o réu foi citado por carta precatória e procurou a gente. A gente corria para fazer a defesa na própria carta precatória. Por quê? Como o processo era físico, né, a gente tinha que fazer a petição física. Então, a gente protocolava a defesa para a precatória, lá no juízo deprecado. E quando a carta precatória era devolvida, a defesa já estava lá. Então, a própria defesa já era devolvida. Isso facilitava demais. Porque, senão quando o processo era físico, o advogado do réu ia ter que fazer a defesa lá no juízo deprecante, às vezes distante, às vezes outro estado, e por isso dificultava bastante. Né? Então, era de praxe, quando a carta precatória, quando o processo é físico, né, e a carta precatória é física, citou o réu aí no juízo deprecado, o advogado já corre e já faz a defesa no próprio juízo deprecado, né? Endereçando para a precatória, né, para o processo da carta precatória, e aí, devolvida a carta precatória, a defesa já vem junto aí. Né? E mesmo quando o processo for digital, é possível fazer isso. Né? Eu tive um caso. A criança entrou com uma ação de execução de alimentos, não lembro se foi execução de alimentos ou foi fixação de alimentos, mas enfim, a criança entrou com uma ação de alimentos.
lá onde ela mora, né? Uma cidade do Mato Grosso do Sul, acho que Corumbá, Mato Grosso do Sul. E por que entrou lá? Porque, apesar da regra geral da competência no processo civil ser que as ações devem ser movidas no domicílio do réu, existem algumas exceções, né? E uma das exceções é o foro especial, então, do alimentante, do alimentando, quem tem direito a alimentos, que pode promover essa ação não no domicílio do réu, mas no seu próprio domicílio. E promoveu, então, essa ação de alimentos lá em Corumbá. E o réu reside aqui em Jales, né? E aí veio, então, uma carta precatória lá de Corumbá para Jales, né? Ela foi distribuída aqui em Jales, que é o juízo deprecado, e para citar o réu. E cumpriu citando o réu. E o réu foi citado aqui em Jales, né? E o processo era digital. Então, eu podia, sim, me habilitar no Tribunal do Mato Grosso do Sul e protocolar a defesa lá, né? Protocolar a defesa lá. Só que, na verdade, ia ser mais complicado, porque eu teria que me habilitar lá, teria que me cadastrar lá. Então, o que eu fiz? Como eu já tinha cadastro aqui, né, no Tribunal de São Paulo, eu fiz a defesa, né? Eu fiz a defesa na própria carta precatória. E aí, a vara daqui de Jales, não lembro, acho que foi a primeira vara, mas foi antes da especialização, né? Foi a primeira vara antes da especialização, né? A vara, então, que na época era o doutor Eduardo, o juiz responsável, né? Não, mas já tinha aposentado, já era a doutora Ana Flávia. E aí foi devolvida a carta precatória junto com a defesa. Né? Então, eu fiz a defesa dessa forma. Então, mesmo digital, é possível fazer assim. Quando era físico, era a única forma, né? E essa é, então, a carta precatória, né? Um instrumento, então, de cooperação judiciária nacional. Bom, pessoal, mas veja, a carta precatória, ela é usada quando o juízo deprecante e o juízo deprecado, eles estão em mesma hierarquia dentro do Poder Judiciário, né? Só se usa a carta precatória quando o juízo deprecante e o juízo deprecado, eles estão em mesma hierarquia dentro do Poder Judiciário. Por quê? Se eles não tiverem mesma hierarquia, se o juízo deprecante ele estiver acima do juízo deprecado, né, numa instância superior ao juízo deprecado, não pode usar a carta precatória. O instrumento usado de cooperação, né, por instâncias diferentes é a carta de ordem. Então, o segundo instrumento de cooperação judiciária que a gente tem é a carta de ordem. E a diferença da carta de ordem para a carta precatória é que na carta de ordem o juízo deprecante, né, o juízo deprecante aí é uma instância superior e o juízo deprecado é uma instância inferior, né? E em razão, então, dessa diferença de hierarquia, muda o nome, porque quem está solicitando, estando em instância superior, não está solicitando, está mandando que a instância inferior cumpra determinado ato. Por isso que chama carta de ordem, né? Então, se o processo já está em tribunal, e é necessário praticar algum ato localmente, aí, né, praticar o ato localmente, o desembargador ou o ministro, ele vai expedir uma carta de ordem solicitando que a instância inferior, né, até o juiz de primeiro grau, cumpra aquele ato em nome do desembargador ou do ministro no tribunal, né, e é expedido, então, carta de ordem. Por exemplo, pessoal, as ações de competência originária de tribunal, né? As ações de competência originária do tribunal. Vocês já tiveram teoria geral do processo e vocês viram aí que existem 3 critérios de competência, né? A competência material, que define a justiça, as competentes, a competência hierárquica, que define a hierarquia da justiça, né, dentro do Poder Judiciário, e a competência territorial, que, em primeiro grau, né, em regra, define qual é o território foro competente, né? E, pela competência hierárquica, em regra, os processos se iniciam em primeiro grau, né, chamado também de juízo de piso, né? E depois eles vão subindo para as instâncias acima, segunda, terceira, quarta, por meio de recurso, mas eles se iniciam em primeiro grau.
Essa é a regra. Mas, dentro da competência hierárquica, existem exceções, né? Como toda boa regra, existem exceções. E é possível, então, né, dentro dessas exceções, as chamadas ações de competência originária do tribunal. Porque, desde a origem, desde o início, elas já estão no tribunal, ou seja, elas já se iniciam no tribunal, elas já são ajuizadas no tribunal, né? Ações, então, de competência originária, que já se iniciam no tribunal. E se elas se iniciam no tribunal, é o tribunal que vai ter que fazer a citação, por exemplo, do réu, né? É o tribunal que vai ter que fazer a citação do réu. E depois de citado o réu, é o tribunal que vai ter que promover a oitiva das partes ou das testemunhas, né? É o tribunal que vai ter que fazer a perícia. Só que o tribunal fica lá na capital, ou do estado, ou da União, aí. E as testemunhas às vezes não são de lá, o objeto a ser periciado não é de lá, o réu às vezes não é de lá. E, portanto, vai ter que fazer essa citação no local do réu, ouvir a testemunha no local das testemunhas, e fazer a perícia no local do bem. E, claro, o desembargador, o ministro, não vai pegar a combosa do tribunal para vir aqui para o interior, né, fazer a prática desses atos aí. E aí, então, ele vai ter que precisar da ajuda de outro magistrado local. Né? Só que como ele está acima do magistrado local, de uma instância superior ao magistrado local, ele, tribunal, vai expedir uma carta de ordem para que o juiz, né, de primeiro grau local pratique esse determinado ato, citando o réu, ouvindo as testemunhas ou realizando até as perícias aí. E olha que interessante, pessoal, o Tribunal do Estado de São Paulo, né, o TJ São Paulo, fica em São Paulo, capital. Mas numa ação de competência originária do tribunal, mesmo estando em São Paulo, capital, o tribunal, como ele é instância superior, ele não pode praticar o ato local, mesmo em São Paulo, porque, na verdade, quem pratica ato é o juiz de primeiro grau. Então, mesmo que seja para realizar o ato em São Paulo, capital, o tribunal ele expede carta de ordem para que um juiz da comarca de São Paulo pratique o ato, né? Que um juiz de primeiro grau na comarca de São Paulo pratique o ato, né? E um grande exemplo de ação de competência originária, né? Um grande exemplo de ação de competência originária do tribunal, nocível é a ação rescisória, né? Ação rescisória. A ação rescisória, ela é um exemplo de ação de competência originária, né? Ela só tramita em tribunal, não existe ação rescisória em primeiro grau. E se tiver que praticar algum ato lá na ação rescisória, que está em tribunal, que já foi ajuizada em tribunal, vai ter que expedir carta de ordem. Um outro exemplo, pessoal, mandado de segurança contra autoridades locais, né? Mandado de segurança contra autoridades locais, né? Por exemplo, um juiz local, um promotor local, né? Um defensor local, não tramita localmente, tramita na instância superior. Então, um mandado de segurança contra essas autoridades locais, tramitando no tribunal, e tiver que praticar algum ato, tem que ter carta de ordem, né? E, por fim, o exemplo clássico, mas aí é do direito penal, né, do processo penal, que são crimes que tenham aí foro por prerrogativa de função, né? Então, crimes ou autoridades acusadas de crime com foro por prerrogativa de função, esses processos, crimes, tramitam, né, em tribunais, aí, ou segundo grau, terceiro grau ou quarto grau. Né? E um exemplo foi o processo do mensalão. Né? Um exemplo é o processo do mensalão. As autoridades julgadas tinham foro por prerrogativa de função, eram altas autoridades da República Federativa do Brasil, então esse processo do mensalão ele tramitou, né, e foi julgado pelo STF. Né? E era um processo crime inicial, e, portanto, tinha que ouvir testemunha, tinha que fazer perícia, tinha que praticar todos os atos instrutórios. Tinha que citar o réu e depois, os réus e depois praticar todos os atos instrutórios. E o STF, então, ele fez o processo do mensalão, né? Ele fez o processo do mensalão, presidido aí, né, pelo relator, na época, o ministro Joaquim Barbosa.
né? Porém, o STF não fez atos processuais de citação e de instrução probatória. O ministro Joaquim Barbosa, ele expediu carta de ordem, tanto para citar os réus localmente, onde eles se encontravam, né? Então foi carta de ordem aí para tudo que é lugar. Por exemplo, Marcos Valério foi citado em Minas, Belo Horizonte, né? Então foi uma carta de ordem aí para a Justiça de Minas praticar, e comarca de Belo Horizonte, praticar a citação aí do Marcos Valério, né? E assim por diante. E também a oitiva de testemunhas, né? Então as testemunhas não foram levadas ao STF para serem ouvidas no STF pelos ministros do STF, presidido pelo relator do ministro Joaquim Barbosa. As testemunhas foram ouvidas localmente, nos seus próprios locais, né? Através de cartas de ordem aí. Né? E esse foi um instrumento, né, segundo a alegação do ministro Joaquim Barbosa, que permitiu que ele conseguisse, no prazo, né, antes da prescrição, instruir todo o processo. Porque se ele tivesse que ouvir todos os réus ou todas as testemunhas, ele não teria conseguido instruir o processo e finalizar o processo antes do término do prazo prescricional. Então, teria prescrito tudo aí. Então, é muito importante essa carta de ordem aí. Muito importante essa carta de ordem. Eu atuei em uma, né? Processo crime em que o réu tinha foro por prerrogativa de função. Então, o réu foi processado do TJ de São Paulo, né? Só que o fato alegadamente criminoso ocorreu na nossa região. Então, o tribunal expediu uma carta de ordem, né, para que, então, o juízo local promovesse a oitiva do réu e das testemunhas, né, para que o réu e as testemunhas, né, e a vítima não tivesse que se deslocar para São Paulo aí, né. Então, veio uma carta de ordem e promoveu a oitiva aqui. E o que é interessante, pessoal, é que, em regra, vem a carta de ordem, né? E aí quem vai atuar é o juiz local e, claro, o Ministério Público local também, né? Só que nesse caso que eu atuei, veio um procurador de justiça, né? No Ministério Público veio o procurador de justiça, que é quem atua em segundo grau, ele veio acompanhar as oitivas aqui na nossa região, né? Então foi um caso interessante, né? Porque é algo diferente, é algo raro. E para a gente terminar, né, esse bloco, o último instrumento de cooperação nacional, que é a carta arbitral. Então, se um árbitro ele precisar da prática de um ato, né, árbitro, não tem poder, árbitro, não tem jurisdição. Então, ele pode solicitar que o juízo faça, né? Por exemplo, exibição de documento, né? Por exemplo, busca e apreensão de documento, né? Realização eventualmente, de determinada perícia que não está sendo facultado aí pelas partes ou por terceiro, né? Então, o árbitro ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele precisa, mas ele não vai conseguir fazer isso sozinho, porque ele não tem jurisdição. E aí o árbitro ele pode expedir, então, uma carta arbitral solicitando ao juiz, né, do local, que tem jurisdição, que pratique aquele ato, né, que dependa da jurisdição, ou que dependa de certa coação, que ele, árbitro, não tem condição de fazer. E, pessoal, a última coisa desse bloco, para a gente finalizar, então, o instrumento de cooperação nacional, é a ideia do caráter itinerante da carta precatória ou da carta de ordem, né? Carta de ordem, a carta precatória, ela tem o chamado caráter itinerante, trazido pelo artigo 262 do Código Civil, que fala lá, a carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso que do dela consta, a fim de praticar o ato, né? É o seguinte, o juízo deprecante expediu a carta precatória para o juízo deprecado, por exemplo, para citar o réu ou para ouvir uma determinada testemunha. Chegou lá no juízo deprecado, tentou localizar o réu e descobriu que o réu não se encontra mais lá, ou tentou intimar a testemunha para ela prestar depoimento e descobriu que a testemunha não se encontra mais lá. E aí? E aí que é possível o juízo deprecado devolver a carta para o juízo deprecante? É possível. Mas veja que isso é dois trabalhos, porque ao devolver a carta,
o juízo deprecante vai ter que pegar essa carta e expedir para um novo juízo deprecado, onde se encontra o réu, onde se encontra a testemunha para praticar esse ato. Então, na verdade, quando o juízo deprecado recebe a carta, mas não consegue cumpri-la porque o objeto não se encontra mais lá, o réu não está mais lá, a testemunha não está mais lá, mas obtém-se a informação onde está esse réu, onde está essa testemunha, em vez do juízo deprecado devolver a carta para o juízo deprecante, o juízo deprecado já encaminha a carta para um novo juízo deprecado, direto, onde está o réu, onde está a testemunha, onde tem que ser praticado o ato, ganhando tempo, ganhando eficiência aí, né? Simplificando bastante. E essa possibilidade do próprio juízo deprecado, em vez de devolver para o deprecante, encaminhar essas cartas para um novo juízo deprecado, né, chama-se caráter itinerante, né? E, eventualmente, chegando a carta, então, no novo juízo deprecado, e não conseguindo localizar o réu ou a testemunha, porque está em um novo local, um outro local ainda, não tem problema, né? O outro juízo encaminha para o outro juízo deprecado, né? E a carta, então, ela vai indo atrás do réu, né? Indo atrás da testemunha, indo atrás de onde o ato precisa realmente ser praticado, né? E o juízo deprecante nem fica sabendo disso, né? Na verdade, fica, né? Porque quando o juízo deprecado encaminha para um novo local, ele informa, né? Por e-mail hoje, né? Ele informa por e-mail ao juízo deprecante. O juízo deprecante ficar sabendo. Mas, na verdade, nem depende dele, juízo deprecante. O próprio juízo deprecado tem autonomia para ir remetendo essas cartas para novos juízos. E com isso, então, pessoal, nós terminamos os instrumentos de cooperação nacional. Carta de ordem, carta precatória e carta arbitral. E a gente encerra o vídeo por aqui, para não ficar muito longo, agradecendo a presença e a paciência de todos vocês, né? E a gente vai para um segundo bloco, no qual estudaremos, então, o instrumento de cooperação internacional chamado carta rogatória. Até lá, um grande abraço.